Olá, bem-vindo ao canal Antônio Aquino e hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o Consolador. Jesus disse que ele era o Consolador. Vamos abrir lá em João capítulo 14, versículo 16. O texto diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso ajudador, o nosso intercessor diante de Deus, ele vai agir em nossa vida das mais diversas formas. Mas, de forma resumida, em primeiro lugar, o que é que o Espírito Santo faz? Ele habita em nós para que nós possamos conhecer a verdade. O texto diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo, mas nós recebemos o Espírito Santo e ele habita em nós, e ele é o Espírito da verdade. É através do Espírito Santo que nós conhecemos a verdade. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos ajuda a entender e a compreender as coisas de Deus, as coisas do Evangelho, as coisas espirituais, entender o que Jesus Cristo fez, o que Jesus está fazendo e o que Jesus ainda vai fazer, ou seja, a própria volta dele. Nós vamos aprender sobre isso através do Espírito Santo. No versículo 26, o texto diz o seguinte: do mesmo capítulo 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, se você aprendeu o Evangelho e você se lembra do Evangelho durante a sua vida, tudo que você vai fazer, quando você vai buscar o Senhor, quando você vai engrandecer a Deus, adorar a Deus, quando você vai fazer qualquer outra coisa, seja trabalhar, seja estudar, quem te incomoda, quem faz você lembrar das coisas de Deus é o Espírito Santo. E em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele nos ensina a transmitir, ele nos ensina a testemunhar o Evangelho. Nós lemos 2 versículos de João capítulo 14. Se a gente no próximo capítulo 15 e no versículo 26, Jesus, ainda conversando com seus discípulos, na verdade dando as últimas orientações antes de ser capturado, ser preso e ser crucificado, ele vai dizer no versículo 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Quem está com Jesus e com Deus desde o começo da eternidade, desde o começo da criação, eternidade não tem começo, lógico, mas desde o começo da criação, é o Espírito Santo. Mas o texto aqui vai dizer que e vós também testemunhareis, ou seja, nós aprendemos através do agir do Espírito Santo as verdades de Deus, mas nós também passamos a ser testemunhas do Evangelho. Nós somos testemunhas daquilo que Deus fez na história, do que Cristo fez na cruz por nós, e isso também é capacitação do Espírito Santo. E isso se cumpriu na história. Lá em Atos 1:8, Jesus Cristo, depois de já ter ressuscitado, ele disse que a igreja receberia poder do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, para sermos testemunhas dele, desde toda a Judéia, a Samaria e os confins da terra. Jesus disse isso em Atos capítulo 1, versículo 8. E isso se cumpriu. Tanto é que o Evangelho já perdura aí por mais de 2000 anos. Capacitação do Espírito Santo. Além disso, lá em Atos 4, versículo 31, nós aprendemos essa capacitação, essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem que o Espírito Santo dá para a igreja. Lá diz o seguinte:
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui a igreja estava sendo perseguida, estava passando muita dificuldade por causa da perseguição que veio sobre a igreja, por causa das autoridades que não queriam que a igreja pregasse o evangelho e falasse desse Jesus. Então eles oraram e Deus, quando envia o Espírito Santo sobre a igreja fica cheia do Espírito Santo. Agora a igreja não tem mais medo da perseguição por causa do evangelho. Eles agora, os irmãos, têm coragem de pregar o evangelho, eles têm capacidade de ensinar com ousadia, intrepidez, coragem as coisas de Deus. E isso é capacitação que vem através do poder e do agir do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja. Então, resumindo, é isso. Quem é o Espírito Santo? Ele é o nosso Consolador, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso intercessor, ele está conosco, ele habita em nós, ele nos ensina as coisas de Deus e ele nos ajuda a pregar e transmitir as coisas de Deus, a pregação do Evangelho, a falar a respeito de Jesus com toda a ousadia. Então, nós vamos detalhar mais a respeito do Espírito Santo em outros vídeos, mas um resumo, as ações básicas do Espírito Santo foram essas que a gente viu nesse vídeo. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo, até as próximas gravações. Tchau!